Você sabe o que é escolher a boa parte? Você sabe a atitude que agrada ao coração de Deus? Você quer seguir na trilha e no caminho para que você a cada dia faça com que Deus fique mais feliz com o seu proceder e te conceda mais bênçãos? Você pretende agradar o coração daquele que te criou? E você tem buscado obedecer aos mandamentos? Tem buscado aquietar o seu coração a partir do momento que você tem orado? Por quê? Porque Deus, ele não vai se manifestar num coração conturbado, num coração turbulento. Ele vai se manifestar e vai revelar o querer dele em um coração que descansa, em um coração que para e em um coração que aceita ouvir os mandamentos dele e aprender mais dele. A palavra que a gente vai trazer hoje faz uma comparação entre as irmãs Marta e Maria. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Eu vou ler a passagem bíblica e depois eu vou trazer algumas reflexões valiosíssimas aí da palavra de Deus para que você venha escolher a boa parte. E automaticamente, escolhendo a boa parte, aquietando o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar para a sua vida, você vai agradar ao coração daquele que te criou e vai fazer com que ele te conceda mais bênçãos, vai fazer com que as bênçãos te alcancem e vai fazer com que os milagres cheguem até você de uma forma mais fluida, de uma forma mais rápida e de uma forma mais natural. Então vamos lá? A palavra que vamos ler se encontra no livro de Lucas, da Bíblia Sagrada, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Prestem atenção. A parte a qual não lhe será tirada. Então, o que é? A gente pode trazer essa comparação para os dias atuais. O que essa palavra tem muito a nos dizer? Que no dia a dia de hoje, muitas pessoas se encontram muito atarefadas, muitas pessoas se encontram com muitos compromissos e acabam nem vendo o tempo passar, acabam nem vendo os dias começarem e findarem e se encontram nessa correria contínua. Muitas das vezes elas não tiram um tempo para meditarem na palavra de Deus. Muitas das vezes elas não tiram um tempo para aquietarem o seu coração. E essa palavra vem trazer uma meditação profunda à nossa vida, que é extremamente necessário que tenhamos aí, por mais que a rotina seja muito corrida, momentos de aquietarmos o nosso coração, momentos de escutar e entender o que Deus tem para nos falar, as orientações que Ele tem para nos passar. Portanto, que a gente pode perceber aqui na palavra que Marta, ela convidou, ela teve a disposição, porque ela encontrou com Jesus e ela teve a atitude. Ela começou bem, vamos dizer assim, ela teve a atitude de chamar Jesus para ir na casa. Chegando em casa, ele viu que estava Marta e Maria na casa. Chegando Jesus, ele tinha várias palavras. A palavra de Deus diz que Jesus tinha as palavras corretas para falar, ele tinha o conselho certo para passar e Maria parou. A partir do momento que Jesus chegou, Maria, ela simplesmente parou tudo o que ela estava fazendo.
Ela abriu mão de todas as coisas. Ela deixou para depois tudo aquilo que ela podia estar fazendo naquele momento, para ouvir o que Jesus tinha para falar. E aqui veio um ponto-chave. Marta, vendo aquela situação, preparando muitas coisas ali. A Bíblia não nos diz necessariamente ao certo, mas pode ser que ela estava preparando até mesmo alguma coisa para receber Jesus da melhor forma, ou arrumar mais a casa para que Jesus ficasse mais à vontade. E ela, em um determinado momento, ela disse para Jesus: convém ao Senhor que peça que Maria me ajude. Mas Jesus, de forma muito sábia, olhou para Marta e disse o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então Jesus, através dessa palavra, ele vem te dizer no dia de hoje: você, homem e mulher que está escutando essa palavra, você se encontra afadigado, você se encontra muito atarefado no dia atual. Você tem muitas atividades, você tem muitas condições aí para realizar, muitos compromissos para cumprir, mas no momento em que Jesus olha para Maria, ele faz a comparação exata. Mas uma só é necessária, ou seja, Jesus simplesmente queria que as duas parassem para ouvir o que ele tinha a dizer. Até porque as palavras vivas, elas saem da boca do Criador. E Jesus, elas estavam ali com uma oportunidade imperdível. Uma escolheu um caminho, que era continuar arrumando as coisas, continuar naquelas tarefas, se afadigando, correndo contra o tempo. Muitas das coisas é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A outra, por outro lado, parou o que estava fazendo e escolheu a única parte que era necessária naquele momento, que era dar ouvidos ao Salvador. Então ele disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada para muitas coisas, com muitas coisas, está tendo muitos compromissos, você está deixando com que a rotina muito intensa tire alguns privilégios da sua vida, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. E o mais importante de tudo que Jesus diz, além de Maria escolher a boa parte, ele diz que a boa parte não será tirada de Maria. Ou seja, uma vez que Deus tem um relacionamento íntimo contigo, uma vez que você, por mais que a sua rotina seja muito cansativa, muito puxada, você tenha uma correria intensa, mas você separa ali alguns minutos, algumas horas do seu dia para aquietar o seu coração, pensar naquilo que você fez de melhor, examinar o seu dia e entender aquilo que você fez que possa não ter agradado o coração de Deus e buscado melhorar para o dia seguinte, você está escolhendo a boa parte. Escolha a boa parte. Jesus não requer de nós muitas coisas, até porque nós não temos nada como seres humanos errantes, fracos que somos a oferecer a Deus que seja maior do que o sacrifício dele na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Portanto, nós temos sim condições de apresentarmos-nos a Deus com o coração quebrantado e contrito. É uma forma de agradarmos a Deus. Fé no coração é outra forma de agradarmos a Deus. Escolher a boa parte como Maria fez, ou seja, ter aquele momento de meditação, por mais que o dia seja muito corrido, mas escolher tirar alguns minutos, algumas horas do seu dia para ter um relacionamento, para desenvolver um relacionamento passo a passo com Deus. É isso que ele requer de nós. E o mais importante, essa parte nunca nos será tirada. Por quê? Vamos supor que você tem uma rotina muito cansativa, muito estressante, muitas pessoas aí correndo para buscar promoções no emprego,
Mas muitas das vezes você adoece, você não pode ir ao emprego, você por algum motivo se atrasa em algum dia do emprego e você toma algumas punições. Por quê? Porque você não cumpriu com o prometido. Então, o seu emprego, a sua correria diária, ela pode te decepcionar em algum momento. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus nunca vai te decepcionar. Você, com sua natureza carnal, com sua natureza errante, você muitas das vezes pode ser infiel a Deus, pode se comportar de uma forma aí que Deus não se agrada. Mas Deus, esta palavra escute, é muito importante para você. Por mais que muitas das vezes você se torne infiel, você na sua natureza carnal faça coisas que não agradem o coração de Deus, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, a partir do momento que você reconhece o seu erro, volta na presença de Deus e escolhe ficar como Maria, que escolheu a boa parte e parou tudo o que estava fazendo para tirar um momento com Jesus Cristo, pois ela sabia que ele tinha rios de águas vivas, ele tinha bênçãos, ele tinha milagres, ele era o autor e consumador da nossa fé. Ela escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. Busque agradar a Deus de todo o teu coração. Sempre olhe para as suas atitudes, para as suas reações e antes de tomar qualquer atitude precipitada, entenda o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Será que ele teria essa atitude? Eu te garanto que com esse pensamento, com esse ponto de vista, você vai viver melhor. Com esse ponto de vista, com esse pensamento, você vai agradar o coração de Deus. E a partir do momento, meu amigo, que você agrada o coração de Deus, e assim como Davi, Deus te chama de um homem, uma mulher, segundo o meu coração, você vai ver as portas se abrindo, você vai ver as coisas acontecendo com mais facilidade, você vai ver que você não precisa fazer tanto esforço para que a sua rotina ela se encaixe aí nos seus padrões. Por quê? Porque as coisas vão começando a fluir naturalmente, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai abrindo as portas, Deus vai fechando as portas que são necessárias para os seus livramentos. Entenda que tudo o que acontece na vida é motivo de agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele já presencia o seu futuro, algo que ainda você não chegou. Então, Deus está sondando tudo. Entregue a sua vida no controle de Deus. Escolha, assim como Maria, ouvir o que Jesus tem para falar e escolher a melhor parte. E você vai ver que tudo, absolutamente tudo, vai mudar para melhor. E a sua vida vai ser uma bênção aonde quer que você vá. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que você sabe que precisam dessa palavra e muitas vidas serão impactadas. Fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde. Logo, logo volto com mais vídeos. Aquele abraço.